Gilberto Kassab, por exemplo, do PSD, concedeu uma entrevista à rede Sputnik, falou que Jair Bolsonaro está perdidinho, perdidaço, né? E caminhando para uma derrota. Por isso mesmo, por estar tão perdido, é que os generais estão tão nervosos, ficam ameaçando, ficam dizendo que podem usar o artigo 142 da Constituição Federal, ficam com essas ameaças de golpe. Hoje tem um artigo muito importante do jornalista William Vac, que é editor da CNN, está no jornal Estado de São Paulo também, em que ele fala que Bolsonaro chantageia o Brasil, faz chantagem porque as opções para ele estão se esgotando. Bolsonaro não tem mais o que fazer, ele não tem chance de vencer uma eleição. Então, ele fica ameaçando o Brasil. Vou explodir uma bomba na sala, é mais ou menos isso. E as pessoas ficam pensando, bom, já que o Bolsonaro vai explodir uma bomba, vamos dar um chá de camomila para ele. E é isso que está acontecendo. Quer dizer, ele ameaça, as instituições tentam acomodar a situação. Bom dia aqui ao Júlio Gonçalves, Bahia, Salvador. Bom dia aqui a toda a comunidade presente. Bom dia aqui aos assinantes também. Bom dia ao Júlio Beraldi. Lula sensacional no Piauí, uma lição de solidariedade e humanismo. Tá on como nunca, né? Lene Brito está dizendo, eles tentam nos intimidar pelo medo. De fato, mas o Bolsonaro ele tenta intimidar o Brasil, né? As pessoas já perceberam que ele não vai ter condição de ser tutelado, né? Ele é intutelável, então ele fala, vou puxar o gatilho, vou puxar o revólver, e alguns militares vão com ele. Então é isso que está acontecendo, né? É isso que está acontecendo e a gente tem que ter muita calma nessa hora para atravessar esse cenário. Bom, Bolsonaro é completamente incompetente, não sei se tem bolsonaristas aqui nos acompanhando. O dólar ontem foi a 5,37, a taxa de juros no mercado financeiro de longo prazo já está em 2 dígitos, as pessoas já perceberam que a inflação está voltando com força, o mercado perde a paciência com o Bolsonaro. Hoje tem uma entrevista também do economista Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central no jornal Estado de São Paulo. Ele fala assim, olha, a euforia acabou, a paciência acabou, né? Então, eles não querem mais saber de bolsonarismo. O que acontece? Inflação alta, juros altos, Bolsonaro vai num culto evangélico em Belém do Pará e fala, podemos vencer o desemprego e a inflação com orações, né? Vê se pode, né, gente? O que derrota a inflação e o desemprego é trabalho, tem que trabalhar, mas o Bolsonaro não trabalha. O Bolsonaro sai do Palácio do Planalto e vai para o Palácio da Alvorada mexer no celular e jogar videogame. Não estou brincando, é isso que ele faz. Ele vai mexer no celular, disparar fake news e jogar videogame. Ele não trabalha. Nunca trabalhou na vida. É óbvio que se nunca trabalhou na vida, não trabalharia na presidência da República. O Brasil realmente está passando pela sua maldição. Regina Líssima está dizendo, bom, amanhã é Lula no Ceará. O Lula está, de fato, fazendo um giro aí muito bem sucedido pelo estado do Nordeste. Zeca Campos está dizendo, a tuxa, há 4 meses a Bolsa só dá preju. Na verdade, essa Bolsa de Valores ela está inflada por uma era de super liquidez internacional, né? Qualquer bodega da esquina andou fazendo IPO, lançando ações. Todas essas empresas que lançaram ações recentemente estão pior avaliadas do que já estiveram. E o que a gente está vivendo é agora esse choque de realidade, né? Dólar a 5,37 caminhando para 5,5, 6, sabe-se lá quanto, né? O ambiente econômico, que era aquilo que segurava o Bolsonaro junto à burguesia, mudou. Isso assim, você tem artigos, acabou o bom humor, disse Armando Castelar num artigo no Valor. Hoje tem uma matéria, uma entrevista, acabou a euforia, do Afonso Celso Pastore. A gente vê assim, um artigo do próprio IPEA, que é um órgão do economista do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, de Pesquisa Econômica e Aplicada, Instituto do Governo, onde é o presidente que nomeia o presidente do IPEA, que publica um estudo dizendo que a política com relação à pandemia é responsável pelo descalabro econômico, pela fraqueza da nossa economia, pelos gastos que nós vamos ter e pela pasmaceira. Ou seja, aquele otimismo, aquele ambiente de que, olha, vamos achar uma solução, vai dar para segurar o Bolsonaro, 2022 está aí, está acabando. Em 15 dias, tudo virou.
Isso, combinado com a própria situação internacional, colocou o governo Bolsonaro numa situação muito mais difícil e muito mais complicada do que parecia. Que o trunfo dele é a economia. Com a economia, a burguesia ganhava muito dinheiro, enchia os bolsos e estava aí pronta para segurar. Sem a economia em ordem, começa a conversa da terceira via, abre-se espaço para o Lula, todo mundo começa a querer saber as ideias do Lula, ou seja, mudou. Pela economia também, a situação é muito ruim para o Bolsonaro e, claro, vai ficar pior para o povo brasileiro, que vai pagar essa conta com mais desemprego, menos inflação, que também está dando sinais de alta, e nós sabemos o que acontece.